Glórias a Jesus. Meus irmãos, com alegria eu vos saúdo com a paz do Senhor. Meus irmãos, recebam a graça e a paz do Senhor. Só quem está feliz, diga graças a Deus. Podemos assentar, fiquem à vontade. Glórias a Jesus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 1. Obrigado, meu irmão. Daniel, capítulo 1, verso de número 8. Glórias a Deus. Daniel capítulo 1, verso de número 8. Amém ou não amém? Nós leremos 3 versículos. Leremos Daniel capítulo 1, verso 8, Daniel capítulo 2, verso 19 e Daniel capítulo 3, verso 27. Amém? Daniel capítulo 1, verso de número 8, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E Daniel assentou no seu coração de não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Capítulo 2, verso 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Capítulo 3, verso de número 27. E ajuntaram-se os sátrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Você pode dizer após mim, nem cheiro de fogo? Está fraco para um povo que é muito forte. Diga novamente, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Diga glória a Deus pela palavra. Glórias a Jesus. Queridos, eu quero glorificar a Deus por mais esta oportunidade, que por bondade o Senhor concede-nos de estar aqui juntamente com vocês adorando. É bem verdade que já faz, eu acho que alguns anos que eu não venho aqui, mas aprove a Deus permitir estarmos aqui nesta manhã, e eu glorifico a Jesus pela vida de todos vocês, pela vida dessa juventude, desses adolescentes tão abençoados. Que Deus seja glorificado pela vida de todos vocês. Pastor Renato, meu amigo, Deus abençoe sua vida, viu? Sua esposa, toda a sua família. Deus continue mantendo vocês em graça, saúde, sabedoria, para cuidar da obra que sabemos que não é fácil, mas Jesus vai continuar sustentando vocês. Meu pastor presidente, que é amigo desta casa, pastor Gilvan Santos, mandou um abraço para vocês e para toda a igreja. E o Senhor sabe do carinho, da admiração, do respeito que Ele tem por vocês e por esta igreja aqui. Deus abençoe todos os pastores, todos os obreiros desta casa. E eu fico um tanto quanto impressionado, assim como o Daniel relatou, o tamanho da recepção dos irmãos. E eu não esperava menos que isso, porque os irmãos são muito abençoados. Que Deus abençoe a vida de vocês de fato.
A igreja é ágape, né? O amor dos irmãos, já na recepção, em toda a preocupação. Que Deus continue honrando a vida de vocês. Esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa em Deus. Tá bom? Deus abençoe vocês. Vinícius, obrigado. Essa dupla ali que Jesus juntou para poder tacar fogo na seara. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, viu? Pelo convite, por ter se lembrado de mim. Que Deus continue honrando vocês e usando vocês. E que através da vida de vocês, Deus ele levante um exército de jovens, de adolescentes, para glorificar ao nome de Jesus. Minha família está comigo aqui, minha esposa, meu amor, o bem mais precioso que Jesus me entregou, minha família. Te amo, viu, meu amor? Muito. Você é minha vida. Ai, ai, ai. Perderam de ganhar um pastel. Eu assisti ontem, viu? Eu assisti o final da ministração do Igor ontem. Eu vi o pastor Renato falando dos pastéis aqui. E eu em casa, quando ele falou do pastel, eu olhei para meu filho olhou para mim. A gente lá lambeu o beijo. Eu vou voltar a fita aqui, irmão, e você reage. Tá? Porque é pecado se declarar para a mulher de outro. Mas para a mulher que você ama não é pecado não, viu? Então eu vou voltar a fita aqui e você me ajuda aí, tá? Eu te amo, viu, meu amor? Muito, você é minha vida. Isso, gente. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Daniel Guedes, meu amigo, que Deus abençoe sua vida. Uma alegria sempre revê-lo e glorificar a Jesus através da sua vida. Deus continue te usando. Queridos, pois bem, chega de agradecimento, chega de bater papo, vamos de fato ao que interessa, a palavra do Senhor nosso Deus. Eu prometo que eu serei breve na minha participação. Eu ministro a palavra, oro com você e nós vamos embora para casa alimentados pela palavra do Senhor. Eu estou em uma igreja bíblica que valoriza a palavra, que ensina e prioriza a palavra do Senhor, e eu glorifico muito a Jesus por isso. Então, talvez não há nada de novo aqui, os irmãos conhecem por demais esse texto bíblico que nós acabamos de ler, o livro do profeta Daniel. A Bíblia diz que o reino norte foi destruído em 722 a.C. Diz a Bíblia que os assírios invadiram lá e acabaram destruindo aquele povo que não queriam mais dedicar uma vida a Deus, que não tinham mais temor a Deus e que levavam de fato uma vida à lá vão ter. Enquanto a Síria e o Egito estão brigando entre si para ver quem é mais poderoso, ou para ver quem vai se tornar mais poderoso, diz a Bíblia que a Babilônia está crescendo. E a Babilônia ela vai crescendo e ela vai ganhando os espaços que há. E enquanto a Síria e o Egito guerreiam, eles perdem força. E a Babilônia se levanta com muita autoridade, com muita potência e de tudo de mais preparado que havia na época. A Babilônia era muito desenvolvida. O poder bélico da Babilônia era poderoso demais. E não tinha nenhuma outra nação que se comparava com todo o poder bélico que a Babilônia tinha. Diz a Bíblia que o reino sul, Judá, é um reino que está oscilante. Um rei bom que se levanta, conduz o povo à adoração, traz o povo de volta a Deus. Só que quando um rei mau se levanta também, ele começa a conduzir o povo e o povo se perde. E o povo não quer mais ter compromisso com Deus, com adoração a Deus. E o rei que está em evidência, parece que ele comete um deslize muito grave, porque além de ele ser ruim e levar o povo a um declínio espiritual, parece que uma nuvem negra rondava o reino sul e o povo não tinha mais compromisso com Deus, a ponto de o rei destruir os livros que tinham os mandamentos de Deus
e também prender os profetas de Deus, os profetas que se levantavam com palavra de autoridade, repreendendo, tentando trazer o povo de volta a Deus. O rei mandava prender. Aí Deus percebeu que o negócio era muito mais sério. Era uma enfermidade que estava tomando conta ali do coração daquele povo. E Deus vai resolver tratá-los. E quando a enfermidade é um pouco mais simples, de uma maneira mais fácil ela vai ser tratada. Quando a enfermidade é uma dor de cabeça, a gente toma um dipirona e a enfermidade ela passa. Agora, quando a enfermidade é um pouco mais séria, quando a enfermidade é um câncer, aí dipirona não resolve. Paracetamol não vai resolver. Aí a maneira de tratar é um pouco diferente. Aí precisa de quimioterapia, radioterapia. O tratamento é um pouco mais sério, é mais doloroso, leva mais tempo. E Deus percebeu que o povo precisava de um tratamento um pouco mais sério, um pouco mais severo. E é quando Deus vai permitir que a Babilônia, poderosa, grande, vá oprimir o seu povo. E é tudo na permissão de Deus. É Deus quem está direcionando tudo, é Deus quem está permitindo. Pastor, para matar? Não, para tratar o povo, para tratar. É por isso que nós vemos aqueles que, e Deus sabe tratar rebelde, viu, irmão? Aqueles que é tratado de uma forma, aqueles que são tratados de outra. Tem pessoas que nós vemos que retornam, que tem um encontro com Deus por aí, e a pessoa vem e fica crente. Daqui a pouco acaba saindo novamente, aí acaba cometendo alguns deslizes, e a pessoa precisa ser tratada por Deus, e Deus ele trata mesmo, e aí Deus ele trata, traz de volta. Mas há aqueles que se aprofundam tanto que o tratamento tem que ser um pouco mais sério, e aí Deus vai pegar um pouco pesado, e aí Deus ele vai dando chance, vai dando oportunidade, e até a paciência de Deus também tem limite. Chega uma hora que Deus ele fica por aqui, aí Deus ele vai tratar mesmo para poder trazer. O intuito de Deus é matar, mas é claro que não. O intuito de Deus é trazer para perto quem está indo para longe dele. O intuito de Deus é trazer de volta aqueles que estão caminhando a passos largos para longe dele. Deus ele prefere, irmãos, Deus ele prefere nos ter chorando aos seus pés, perto dele, gemendo, do que nos ver se alegrando longe da sua presença. Você pode dizer isso para alguém? Deus ele prefere te ter perto dele chorando, do que longe dele se alegrando. Isso, é isso mesmo que Deus ele prefere. E Deus ele vai tratar o seu povo, irmãos, e o tratamento de Deus vai doer. O tratamento de Deus vai... E nós vemos isso à luz da Bíblia Sagrada, porque diz a Bíblia que Deus ele vai tratar, e nós somos, em Jeremias capítulo de número 18, nós somos representados como se fosse o vaso que está nas mãos do oleiro. E a Bíblia diz que Deus ele fez tudo o que ele fez em Gênesis, nós lemos no começo, que tudo que ele fez, ele usou o poder da sua fala. Deus usa o poder da sua fala. E ele vai dizendo, haja, 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 e tudo vai aparecendo, tudo vai tendo forma, tudo vai tendo vida. E quando Deus ele vai fazer o homem, Deus ele usa as suas mãos, ele apalpa, ele pega, ele molda, e ele vai apertando, vai ajustando, colocando tudo em determinado lugar que está fora, e ele vai arrumando tudo com as suas mãos, ele vai fazendo. E aquilo que em Jeremias capítulo 18, a Bíblia diz que o vaso se quebrou justamente nas mãos do oleiro, porque aquilo que ele fez com o poder da sua fala, quando ele for tratar, ele vai tratar com a fala. É por isso que diz a Bíblia que Jesus, ele veio caminhando sobre as águas, e o mar estava agitado, o vento estava agitado, e como foi feito através da fala, com a fala ele tratou. Ele disse, aquieta-te, ó vento, acalma-te, ó mar. O mar se acalma, o vento ouve, foi tratado, tudo ficou tranquilo. O que ele fez com a fala, quando ele for tratar, ele vai tratar com a sua fala. Agora o que ele fez com a mão, irmão, quando ele for tratar, ele vai apertar. E o tratamento de Deus às vezes vai doer, vai machucar mesmo. É por isso que às vezes, quando nós estamos passando pelo vale da sombra e da morte, quando nós estamos enfrentando algumas situações que para nós a gente define, meu Deus, parece que eu cheguei no fim do túnel.
túnel, parece que o negócio para mim é daqui para pior, vai apertar, e o diabo talvez até comece na calada da noite, porque ele é muito astuto, ele tira nosso sono, a gente chora, a gente vai sofrendo, vai ficando angustiado, vai ficando amargurado, e aí a gente começa a imaginar, meu Deus, será que eu não vou sair dessa situação? Irmãos, e acredite, dói mais no coração de Deus do que no nosso. Para você que é pai, para você que é mãe, você consegue ver seu filho sofrendo, irmão? Não dói mais em nós quando a gente leva nosso filho para levar injeção, pastor, e a gente vê nosso filho sentindo dor ali. Se pudesse, nós nos colocaríamos no lugar dele, irmão. E assim também é com Deus. Deus, ele nos trata, está doendo em nós, mas acredite, dói mais nele. Mas isso é para quê, pastor? É para nos matar? Não, é para nos manter perto dele, é para nos manter. É por isso que Jesus, ele já nos deu a deixa, irmão. Quando Jesus, ele veio, ele disse: toda vara que está em mim, eu preciso podar. E a poda dói, machuca, porque faz parte. Tem cortes quando é para limpar, e o corte machuca mesmo. O diabo, ele arranca para poder matar, mas Jesus, ele diz: não, eu estou limpando, é porque eu sei que ele tem capacidade de produzir ainda mais, é porque eu sei que ela tem capacidade de dar mais fruto ainda. É por isso, receba o conselho nesta manhã que eu estou te dando aqui, meu irmão, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. O negócio está doendo, vai glorificando. O negócio está ardendo, vai dando glórias ao nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque é o Deus Todo-Poderoso quem está te tratando. Para te matar não, é para você produzir ainda mais. Logo, logo os frutos irão aparecer e você vai glorificar ao nome de Jesus. Sele esta palavra dando glórias a Deus. Oh, glória! Deus permite que a Babilônia trate seu povo, e eles vão para a Babilônia. Nabucodonosor invade a Babilônia e eles são levados para lá em 3 levas. Os irmãos conhecem muito bem a história: 606, 597 e 586 a.C. Eles são levados para a Babilônia, e diz a Bíblia Sagrada que uma ordem é dada: tragam todos os jovens que se destacam, os jovens cheios de inteligência, os jovens bem desenvolvidos, tragam para cá, porque o intuito é que eles estejam presos na Babilônia? Não, é que eles fiquem à vontade na Babilônia, é que eles sirvam, que eles tenham boas oportunidades aqui, e aqui eles nos sirvam, e eles vivam aqui como se estivessem vivendo lá, e aqui eles encontrem todo o conforto necessário para não sentir saudade, para não ter falta, para permanecerem aqui. Então diga para eles que a vida aqui será muito boa. Diga as oportunidades que eles terão aqui. Diga para eles as portas que irão ser abertas para eles. Diga para eles sobre o futuro bom que eles terão aqui. Fala para eles das escolas. Fala para eles da alimentação. Fala para eles da vestimenta. Fala para eles que eles estão sendo escolhidos para poder estarem aqui. Dentre todas as nações poderíamos trazer de muitos lugares, mas por que é que Nabucodonosor diz: eu quero de Judá? É de lá que eu quero esses jovens, para estar pertinho de mim aqui, servindo junto comigo, estando prontos para poder fazer tudo quanto eu lhes ordenar, tudo quanto eu lhes mandar. Nabucodonosor, ele dá uma ordem para que tragam os jovens para a Babilônia. E a Babilônia, irmão, sendo o império mais poderoso da época, ele era um ambiente contaminado e contaminoso também. Desde os tempos de Babel, Gênesis capítulo de número 11, nós vemos isso. Que a Babilônia, o intuito dela é contaminar. O intuito dela é fazer com que a mentalidade de quem chega ali mude e se envolva em todas as distrações. Por isso, diz a Bíblia que esses jovens estão ali, e é um desafio muito grande, porque a Babilônia, ela era o berço, a capital da astrologia, feitiçaria, idolatria. A Babilônia cheirava enxofre. A Babilônia é aquilo que oferece o céu, mas na verdade caminhando para o inferno.
A Babilônia é aquilo que oferece as boas oportunidades, mas na verdade em um caminho de perdição. E os jovens, eles vão chegar ali, e diz a Bíblia Sagrada que nesse caminho de contaminação, a Babilônia vai tentar contaminá-los no físico, no emocional e no espiritual. No físico, porque a alimentação dos jovens serão mudadas. Eles são de outro ambiente, a cultura é outra, a alimentação é outra. Eles vão chegar lá, quer ver uma coisa? Pega um paulista aqui, irmão. Paulista, acostumado a viver aqui, começou aqui, só se alimentou daqui. Leva ele lá para o Nordeste, vai dar comida pesada para ele, vai dar feijoada. É por isso que é poucos. Você fala para um paulista, irmão, feijoada, aí ele, não, pastor, feijoada boa é só com linguiça, uma carne seca. Tá bom, agora fala para o nordestino, tem que ter orelha de porco, tem que ter pé, tem que ter joelho, tem que ter rabo, tem que ter aquilo e aquilo outro. Pega ele e leva para o Nordeste, dá uma buchada de bode para ele comer. Leva ele para a Bahia e dá uma acarajé para ele comer. Irmão, vai bater no estômago e vai voltar, porque vai fazer mal à saúde, porque ele não está, o corpo dele não está acostumado. Então chegando lá, a contaminação é física, porque a Babilônia quer lhes dar um novo alimento, diferente do que aquilo que eles comem. O intuito da Babilônia, primeiro, é justamente esse: vamos mudar. Vamos contaminar o físico deles, vamos contaminar a vida física deles, a ponto de eles não tiverem força para fazer mais nada e dependerem de nós aqui para tudo. Veja se isso também não acontece, veja se isso também não está acontecendo, irmãos. Quantos jovens estão aprisionados na Babilônia com a saúde física contaminada? Quantos jovens que não têm a força mais para poder fazer? É uma preguiça que toma conta, irmão. É jovem que fica deitado o dia todo. E eu vou falar, se tiver jovem aqui, irmão, que talvez esteja videogame o dia todo, sério o dia todo, é o dia todo deitado, não tem vontade de fazer nada. Irmão, vamos jogar um futebol, Deus me livre, não aguento nem correr. Vamos fazer isso, meu Deus do céu, vamos ali em algum lugar? Não, vamos ficar em casa mesmo, que não dá para fazer. Uma preguiça, irmão. A mãe pede, viu, moça, cuidado, se a tua mãe te pede para fazer alguma coisa, arrumar uma casa, lavar uma louça, arrumar a cama, e você põe desculpa porque está com preguiça. Talvez a Babilônia está contaminando a tua vida física, e a preguiça está tomando conta, a enfermidade está tomando conta. É por isso que os jovens, antigamente não, lá no Nordeste, pastor, eu nasci lá nos Estados Unidos da Bahia, e eu cresci ali, irmão, e a gente não tinha esse monte de enfermidade que tem hoje não. Ali na Bahia, ali a gente sentia dor e a gente estava o tempo todo lá, andava para cá, andava para lá, a gente saía na chuva, brincava na terra, brincava na areia, fazia isso e aquilo outro, e não tinha enfermidade. Hoje a juventude, qualquer coisinha, é sentindo dor aqui, é sentindo dor ali, é aquilo e outro, é tomando remédio, é indo no hospital, é enfermidade do Egito. Mas se você crê, o Jeová Rafá, que sara as enfermidades, ele está em nosso meio e ele vai sarar. Ai. Objetivo de Nabucodonosor: põe enfermidade física. Vamos fazer evangelismo na praça e nesse sol? Não vai dar não que eu estou com dor nas pernas. Não vai dar não que eu estou com dor de cabeça. Não vai dar não. Ô liderança, chama alguém, coloca fulano, coloca ciclano, vamos ajudar a limpar a igreja. Eita, não dá, eu tenho medo de altura, a minha mão está machucada. Irmão, isso é enfermidade física. É enfermidade física que Nabucodonosor está tentando impor nos jovens ali. E não só isso, mas também enfermidade emocional, mantendo eles longe. Enfermidade emocional. E o que tem de jovens, irmãos, com enfermidades emocionais. E o problema, o pior disso tudo, é que parte deles não compartilham. Eu e a minha esposa, nós já lideramos um grupo de mais de 300 jovens. E a maior tristeza que eu tenho até hoje é porque nós perdemos um jovem que se suicidou. Que ele estava sofrendo sozinho, pastor Renato. Não compartilhava.
Pais, se você percebeu, busque ajuda. Converse com os teus pastores, porque talvez teu filho não tenha força. Fala com teu pastor, procura a liderança dos jovens e tenta direcionar a liderança até o teu filho. Porque talvez teu filho não tenha força e esteja sofrendo sozinho. Jovem, se você está aqui, está sofrendo emocionalmente sozinho, fica passando pensamentos atordoados em tua mente, às vezes está rodeado de pessoas, mas tem um vazio tomando conta de você. É enfermidade emocional. É enfermidade emocional. Nabucodonosor tenta impor enfermidade emocional. Não só isso, ele também tenta colocar enfermidade espiritual. É o que a Babilônia está oferecendo para eles. É o que a Babilônia está oferecendo. Só que diz a Bíblia que Daniel, ele chega ali com esses jovens. E quando ele chega ali, eles vão perceber que o ambiente é terrível, que o ambiente é pesado, que o ambiente é negativo. Aí Daniel, ele resolve, no verso de número 8, que nós lemos, que é o tema de vocês, identidade. Daniel, ele resolve permanecer com a sua identidade. Veja se a proposta não é boa, irmão. Vocês vão fazer faculdade de graça, a melhor. Imagine, jovens, você receber uma proposta de que você recebeu uma bolsa, não sei. Você vai estudar na melhor faculdade. A melhor faculdade que tem hoje no mundo, qual que é? É Harvard? É? Para você estudar, irmão, em Harvard, na melhor faculdade, que eu não sei, eu acredito que seja uma das melhores, e você não vai precisar pagar nada, tudo, a viagem, ida, você vai ficar lá hospedado. E detalhe, vai comer no melhor restaurante. Tudo pago, não vai ter nenhum tipo de custo. Você vai aprender outros idiomas. Você vai aprender toda a ciência, tudo que há de sabedoria da época. Você vai aprender. Olha a oportunidade, irmão. Qual o jovem que não iria aceitar? Qual o pai que não iria chorar, dizendo é uma grande oportunidade? Meu Deus, que bênção que o Senhor está preparando para o meu filho. Vá, meu filho, porque Deus é contigo. E é Nabucodonosor dando a oportunidade. E muitos jovens estão abraçando. Diz a Bíblia que eles chegaram lá na Babilônia. E Daniel entendeu isso, irmão. Aquela frieza espiritual. E aí Daniel falou: eu não vou de maneira nenhuma me contaminar, me misturar, ser influenciado com aquilo que a Babilônia está querendo impor, está me oferecendo, está me entregando. O alimento que eles vão dar para Daniel ali, a bebida que eles vão dar para Daniel, no verso de número 8, diz a Bíblia que Daniel, ele resolve rejeitar, porque ele impõe no seu coração não se contaminar, não se alimentar, não pegar, não usufruir daquilo que Deus não permitia. Tinha muitos outros jovens também de Judá que foram para lá, mas a Bíblia fala somente de 4 jovens que não se contaminaram. É por isso, jovens, que talvez você vai ver jovens da igreja se perdendo também, dizendo: mas eu também sou crente, mas eu também sirvo, mas eu também canto. Que talvez você vai até presenciar jovem tomando santa ceia, e você vai ver se entregando lá fora também. Tinha jovens de Judá ali também, com o mesmo pensamento, a mesma crença, que ouviu as mesmas histórias, que foram ensinados na mesma trajetória, mesmo caminho, que Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas Daniel e os 3 jovens disseram: eles vão se misturar, mas nós não vamos se misturar. Aí Daniel, ele rejeita, irmão. Diz a Bíblia que Daniel, ele vai falar com o chefe, que cuidava de toda a alimentação daqueles jovens. Daniel diz: faça um teste de 10 dias. O prazo era 3 anos, irmãos. Ele ia ficar 3 anos se alimentando de legumes. 10 dias
era só o teste. Daniel está dizendo, eu não vou comer. O que Daniel está fazendo ali, na Babilônia, é um regime, irmão. Daniel ele faz um regime de toda a alimentação que a Babilônia está lhe oferecendo, que a Babilônia está lhe dando. Daniel ele fez um regime, e você sabe muito bem que regime e dieta é diferente, né? Tem algum nutricionista aqui? Se não tiver, eu profetizo na vida de algum jovem. Você sabe que o regime é diferente de dieta, irmão. Quando o nutricionista fala para você, ó, faça uma dieta, ele está dizendo, ó, você pode comer controlado. Você pode comer de vez em quando. Você come 3 pedaços de pizza? Coma 1,5 a partir de hoje. Você come 2 pastéis? Coma só 1. O outro pague para o pastor. Você vai comer 2 pedaços de bolo? Coma só 1. A dieta é se controlar. É comer controladamente. E o regime, pastor? O regime é cortar de vez. É o nutricionista falar, ó, você come 2 pedaços de pizza? Então a partir de hoje você não pode sentir nem o cheiro, porque o cheiro dela vai te engordar. O cheiro do pastel vai te fazer mal. Mas eu não posso comer nem só um pedaço? Não, porque vai te fazer mal. A dieta é comer de vez em quando. O regime é cortar e não comer mais. E o que é que Daniel fez, pastor? Ele não fez dieta, irmão, jovem. Daniel ele fez regime. O que Daniel nos ensina é, de alimentos da Babilônia, de vez em quando não pode. De alimentos da Babilônia, às vezes, pastor, só que eu vou fazer controlado. Daniel está dizendo, não pode. Daniel está dizendo, de alimento da Babilônia, nós temos que fazer regime. Cortar de vez. Porque até o cheiro vai te fazer mal. Até o cheiro vai te engordar. Daniel ele está dizendo, ó, nós vamos cortar. Diz a Bíblia que eles cortam. Eles chegam ali e eles não vão ser influenciados. Muito pelo contrário, irmão. Daniel ele vai influenciar aqueles jovens ali. Ele vai influenciar, porque quem toma a decisão é Daniel. Nós vemos Daniel tomando a decisão. Aí os 3 jovens olharam e falaram, se Daniel teve o posicionamento, nós vamos ser como Daniel também. Nós vamos ser influenciados por Daniel. Então a decisão dele influenciou aqueles jovens que estavam ali, observando ele, notando nele, de olho nele. Cuidado, jovem, porque tem alguém olhando para você. Tem outros jovens te observando. E as tuas atitudes talvez vai evangelizar mais do que palavras liberadas da sua boca. Cuidado, porque talvez alguém está te observando. E através do seu jeito, da sua maneira de agir, do seu posicionamento, talvez alguém pode se achegar ou pode se distanciar de Deus. Daniel ele influencia aqueles jovens, irmãos, ele chega ali e Daniel diz, embora eu esteja na Babilônia, mas eu vou ser diferente. O interessante é que eles chegam ali na Babilônia e tudo vai se mudar. No verso 3, muda a geografia. No verso 4, muda a língua e a cultura. No verso de número 5, vai mudar o cardápio deles. No verso de número 7, vai mudar o nome deles. Mas no verso de número 8, não mudou a identidade daqueles jovens na Babilônia. Não mudou o caráter daqueles jovens ali na Babilônia. O que Daniel estava dizendo é, podem mudar a cultura, podem mudar a língua, o idioma, pode mudar a alimentação, pode mudar a vestimenta, mas a nossa identidade, a Babilônia não vai mudar, Nabucodonosor não vai mudar, aquilo que está aqui dentro não vai. Eis aí, pastor, o que define um jovem na Babilônia? Ter uma verdadeira identidade. Um jovem que não se mistura, irmão. Um jovem que não se entrega. Um jovem que está sempre firme, conectado, ligado em Deus. Isso é o que demonstra, jovem, se você tem identidade ou não. Se você de fato é de Deus ou não. Porque da boca para fora, muita gente diz ter,
Mas é na Babilônia que nós demonstramos. É na roda de bate-papo com os amigos. É naquele grupo privado do WhatsApp. É nas postagens que só algumas pessoas podem ver. Que você está demonstrando que de fato você é de Deus. Que a tua identidade é uma identidade de um cidadão do céu. É uma identidade de um cristão que foi transformado, limpo, purificado, restaurado. E que disse: já não vivo mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. Isso define você ser, de fato, alguém que carrega a identidade de Deus. Daniel, ele provou isso na Babilônia. E não só isso, queridos, eu ia falar de algum, mas eu ia acabar tomando um tanto de tempo. Então eu gostaria de falar com vocês esses 3 versos que nós lemos aqui. Primeiro, Daniel, ele não muda o seu posicionamento. Embora esteja longe de Judá, esteja na Babilônia, o posicionamento de Daniel é o mesmo. Daniel continua crente. A identidade dele é a mesma. Isso prova que Daniel, ele é de Deus. Nós lemos o capítulo de número 2, o verso de número 19, que vai dizer que Daniel, ele recebeu, olha o que diz o verso 19: então foi revelado o segredo a Daniel em uma visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. O que é isso, pastor? Diz a Bíblia que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. Ele teve um sonho e ele não sabia, não se lembrava do sonho, tampouco a interpretação. Aí ele chamou todos os sábios da Babilônia, todos os feiticeiros, todos aqueles que eram envolvidos, a ponto de nenhum deles conseguirem contar qual foi o sonho, porque o rei falou: ó, eu tive um sonho e eu quero que vocês me contem o sonho e a revelação. Aí alguém disse: rei, a revelação nós até conseguimos te passar, mas o sonho, como que nós vamos saber? Isso é impossível. Não há ninguém no teu reino, não há ninguém na Babilônia que consiga desvendar este mistério aí. Diz a Bíblia que chegou ao conhecimento de Daniel. Daniel mandou emissários ao rei e disse: diga que tem alguém aqui que serve a um Deus do céu, que ele pode revelar, que ele pode mostrar, que ele pode falar. Daniel, ele vai, irmãos, comparecer ao rei, mas antes ele vai fazer uma oração. Ele chama seus amigos, os 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, e ele vai conversar com esses jovens e vai dizer: me ajudem em oração, ore juntamente comigo, ore por mim, para que Deus, ele me revele, para que Deus me dê a visão, para que eu vá e fale para o rei. Diz a Bíblia que os jovens entraram em oração por Daniel. Os jovens oraram por Daniel, para que Deus revelasse, para que Deus mostrasse. Aí no verso de número 19, diz a Bíblia que foi revelado a Daniel o segredo, através de uma visão. Visão fala de perspectiva, de futuro, de algo que ainda vai acontecer. O que Daniel está tendo aqui é um vislumbre daquilo, é uma visão que Daniel, ele está tendo. E Deus falou comigo aqui, irmão. Se no capítulo 1, no verso de número 8, o que definia Daniel ser um jovem com a identidade de Deus, é porque ele não se misturava, é porque ele não se contaminava, é porque ele não se envolvia com os negócios da Babilônia. E aqui no capítulo 2, no verso de número 19, o que define ele ser um jovem que tem a identidade de Deus, é porque Daniel, ele é um jovem que tem visão. Daniel, ele é um jovem visionário, irmão. Ele está aqui
mas ele está com a visão lá no futuro. Ele já está contemplando aonde ele vai chegar. Ele já está observando. E o problema, conversando com alguns jovens, a gente percebe isso. Pergunta: o que é que você quer ser? Aonde você quer chegar? E eles vão às vezes nos dar umas respostas, irmão, que a gente às vezes não compreende, que a gente às vezes não entende. E diz: meu Deus, eu pensei que ele tinha uma visão mais ampla, que ele queria conquistar, chegar. Você pergunta para o jovem hoje: o que é que você quer ser? Ele diz: eu quero ser um influenciador digital, eu quero fazer isso, eu quero ser aquilo. Uma vez eu perguntei para o meu filho, a gente estava dentro do carro, e eu perguntei para ele, falei: meu filho, o que é que você quer ser? E eu imaginando que ele queria ser pastor futuramente. Aí ele falou para mim que ele queria trabalhar no caminhão de lixo. Quando eu crescer, eu quero trabalhar, pastor, no caminhão de coletor, porque eu acho bonito aquele carro ali, que ele vai. A gente vê, irmão, que tem muito jovem que não tem mais visão, que não tem perspectiva, que não pensa. Você conversa com o jovem do mundo e ele só pensa no presente. É balada, é droga, é aqui, é agora. E ele não pensa, abandona os estudos, não se dedica, não ouve conselho, palavra de pai, de mãe, entra no ouvido, sai no outro. Mas o jovem que tem a identidade de Deus, ele é diferente, irmão. Ele está aqui, mas a visão dele está lá no futuro. Ele está dizendo: eu vou me formar, vou me tornar médico, advogado, e a minha vida vai ser transformada. Ele é visionário. E é bíblico, porque em Joel nós vemos a profecia, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os nossos jovens e os nossos velhos, aqueles que terão visão, aqueles que profetizarão. Mas no final do verso ele diz: e os jovens serão visionários. Os jovens terão visões. Um jovem cheio do Espírito Santo de Deus, irmão, a visão dele é diferente. Está entendendo, jovem? Por isso, o que vai te definir sendo ou tendo a identidade de Deus é a tua visão não está só aqui, é a tua visão está lá no futuro, imaginando aonde você quer chegar. Por isso, se dedique hoje, gaste teu tempo fazendo hoje. Ouça mais seus pais, se dedique um pouco mais, porque o tempo passa. O tempo passa. Então sonhe mesmo hoje. Você pode dizer isso para alguém: a tua visão tem que estar lá na frente, irmão. Isso. O que define o jovem, irmão, ter a identidade de Deus, é a visão dele ser ampla. A visão dele é diferente da visão dos babilônicos mesmo. Ele olha lá na frente. Nós lemos o capítulo 3. Em alguns minutos eu finalizo a minha participação, que eu acho que eu já passei do meu horário. No capítulo 3, no verso 27, o que define um jovem pastor ter a identidade de Deus? No capítulo 3, no verso 27, nós lemos. Diz a Bíblia que esses jovens, a idade já tinha passado, mas a essência continuava a mesma. Eles já não eram tão jovens assim. Nabucodonosor manda fazer uma estátua gigante, você conhece por demais. E o intuito dele é que todos se prostrem e adorem a imagem. E aí diz a Bíblia que, ao tocar os instrumentos, todos deveriam se curvar diante da imagem. E foi cantado aqui hoje. Todos deveriam se curvar. Porém os jovens, que no capítulo 1 não se contaminou, não se misturou, que no capítulo 2 é visionários, no capítulo 3 eles vão demonstrar que a adoração deles não deve ser trocada por nada. Glórias ao nome de Jesus. No capítulo 3 são jovens que está vendo outros jovens dividirem a adoração. Mas eles estão dizendo: nós não, porque a nossa identidade é a mesma. Uns encurvam-se e caem, mas nós que temos a identidade, nos levantamos e nos colocamos de pé. Eles estão nos ensinando uma lição, e atente para isso, jovem. Porque o jovem que tem a identidade de Deus, a adoração dele nunca deve ser entregue a outrem que não seja para Deus. Ele nos ensina e nos está ensinando essa lição aqui. Esses jovens aqui. Porque eu percebo, irmãos, e eu já fui assim também.
dividir e entregar a adoração que deve ser dada somente a Deus, para aqueles que não merecem adoração. Eu glorifico a Jesus porque eu estou em uma igreja que tem saúde bíblica, em uma igreja tratada, em uma igreja que não se corrompe, e graças a Deus por isso, porque nós temos ido por bondade de Deus, Deus ele tem nos levado a lugares aí, que eu tenho visto muitos jovens dividindo a adoração que deveria ser dada somente a Deus, pastor. Minha esposa é testemunha, irmãos, eu estava pregando em um ginásio, e tinha muitos cantores de nome lá, e eu não vou nem falar o nome, que é para você, talvez você goste de algum, para você não desanimar. E eu percebi que enquanto cantores eram apresentados, o cantor entrava, e aí quando ele ia cantar, um monte de jovem com o celular tirando foto, fazendo vídeo, batendo palma. E quando o cantor ia embora, parte dos jovens ia embora com ele. É por isso, irmão, talvez tem muitos lugares aí que, se for colocado pessoas, homens, seja para pregar, nós admirarmos é uma coisa, agora nós idolatrarmos, irmãos, e entregar a glória que deveria ser dada para Deus é outra coisa. Talvez se tivesse alguém de nome aqui, muitos outros jovens iriam comparecer, iria vir, porque o intuito era tirar foto, era postar depois. Muitos bezerros de ouro estão sendo levantados por aí, tem muita gente fazendo ídolos dentro da igreja e dando a homens aquilo que deveria ser dado somente a Deus. Mas eis aqui uma geração de jovens que tem a identidade, que está dizendo: a minha adoração é só para Ele. Rebelde na Babilônia, eles nos ensinam que a verdadeira identidade há naqueles que não dividem a adoração que deve ser dada somente a Deus. Não só isso, eles são amarrados, jogados dentro da fornalha. E no verso 27 que nós lemos e você repetiu quando eu pedi, tiraram eles de lá de dentro, e a palavra foi: nem cheiro de fogo tem nesses rapazes. Você pode ficar de pé comigo, que eu quero orar com você e por você agora. Porque eis aí mais um motivo que determina, que define se você tem a identidade de Deus, jovem. A palavra foi: eles passaram pela fornalha, pelo fogo. E quando tiraram eles, não tinha nem cheiro de fogo. Cheiro de fogo é cheiro de fumaça. E fumaça é sinal de fogo apagado. Você vê uma fogueira acesa, joga água nela e apaga para você ver. Você vai ver que a fumaça... Porque fumaça é sinal de fogo apagado, ou fogo se apagando. Tiraram os jovens da fornalha, e a Bíblia diz que não tinha nem cheiro de fogo sobre eles. Por quê, pastor? Porque o fogo neles não tinha se apagado. O fogo neles ainda estava aceso. Oh, glórias ao nome de Jesus. É porque eles estavam na Babilônia, mas a chama dentro deles ainda estava acesa. Você pode segurar na mão desse crente que está do seu lado aí? Porque há um desejo, irmãos, no nosso adversário. Há um desejo no inimigo das nossas almas, Vinícius, de apagar a chama que queima no coração da nossa juventude. O intuito de mantê-los ocupados, o intuito de manter a mente deles todas em volta de distrações nesta vida, no intuito de apagar a chama. E nós conhecemos, talvez você conheça, algum jovem que está cheirando a fumaça, que ora cantava e não canta mais, que ora pregava e não prega mais, que ora orava e não ora mais, que ora participava e não participa mais, que ora estava no culto e já não está mais, já não se entrega mais. O que é isso, pastor? É sinal de fogo apagado, é fumaça, mas pelo poder da palavra. Eita glória, nós vamos orar. E Deus, ele vai acender fogueira no coração daqueles que percebeu
que a fumaça estava começando a exalar. Eu vou orar com você e por você agora. E Jesus vai levantar, irmãos, em nosso meio, jovens cheios de autoridade, de poder, jovens que por onde passar, a chama do Espírito de Deus vai tomar conta do ambiente. Oh, glórias a Deus. Você crê na palavra liberada do altar? Aonde você chegar, jovem, você não vai ser influenciado, mas a chama do Espírito que queima no teu peito vai tomar a vida de outros jovens.